Olá, boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro discursa na Assembleia da ONU e reafirma compromisso do governo com a proteção do meio ambiente. O presidente critica o governo da Venezuela e afirma que o Brasil ficou próximo do socialismo. Primeiro turno da votação da reforma da Previdência no Senado fica para a semana que vem. Ceará registra quinto dia de ataques. Alvos são prédios públicos, ônibus e carros. Justiça do Reino Unido derruba a decisão de Boris Johnson que suspendia o parlamento. Como já é tradição, o presidente do Brasil abriu hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Jair Bolsonaro discursou por mais de 30 minutos. Logo no início da fala, o presidente disse que o país esteve muito próximo do socialismo e fez críticas ao regime chavista na Venezuela. Bolsonaro ainda criticou o programa Mais Médicos do governo Dilma Rousseff, que trouxe profissionais cubanos para atuarem no Brasil. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Na área econômica, Bolsonaro destacou os acordos comerciais entre Mercosul e União Europeia e entre o Bloco Sul-Americano e o EFTA. Na maior parte do discurso, Bolsonaro falou de meio ambiente, Amazônia e da questão indígena. Ele criticou, sem citar nomes, a postura de chefes de Estado que colocaram em dúvida a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. O índio não quer ser latifundiário, pobre, em cima de terra rica, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. Os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. No discurso, Bolsonaro reafirmou os compromissos do governo com a democracia e com a liberdade, citou a atuação do hoje ministro Sérgio Moro no combate à corrupção e ainda ressaltou o combate à violência. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente
com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. Ao falar de ideologia, Jair Bolsonaro citou o atentado que sofreu no ano passado durante a campanha. E no fim do discurso, o presidente do Brasil citou a Bíblia. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tento ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. Essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Sou prova viva disso. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por um milagre de Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Donald Trump atacou a China e o Irã. Ele pediu que outras nações se juntem aos Estados Unidos para pressionar o regime iraniano após ataques a instalações petrolíferas sauditas. Donald Trump acusou o Irã de ter sede de sangue e disse que quer evitar uma retaliação militar, pelo menos por enquanto, mas que as sanções devem continuar e serão endurecidas. Ele ainda encorajou aliados do Golfo Pérsico a normalizarem as relações com Israel para proporcionar um contrapeso regional ao Irã. O presidente Hassan Rouhani está em Nova York, mas um possível encontro entre eles não foi confirmado até agora. Rouhani disse estar aberto a debater pequenas mudanças no acordo nuclear firmado pelo Irã e 6 grandes potências em 2015, se os Estados Unidos suspenderem as sanções impostas à República Islâmica. Em sua terceira aparição na reunião anual da ONU, Trump também enviou uma mensagem dura à China e ao presidente Xi Jinping, dizendo que o mundo está observando como o governo chinês lida com as manifestações em Hong Kong, que provocaram temores de uma possível repressão chinesa. Ele ainda acusou o país de quebrar promessas à comunidade internacional de se adaptar às regras de mercado após sua admissão na Organização Mundial do Comércio.
Senadores e deputados se reúnem nesse momento em uma sessão conjunta no Congresso Nacional para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A reforma previdenciária, que seria votada hoje pelos senadores, foi remarcada para a semana que vem. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o calendário da reforma da Previdência permanece o mesmo e a votação da proposta em segundo turno deve acontecer na primeira quinzena de outubro. O texto seria votado nesta terça-feira em primeiro turno, mas Alcolumbre convocou uma sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à análise de vetos presidenciais e à análise da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com isso, a votação da reforma foi remarcada para quarta-feira da semana que vem. E no caso da sessão de hoje, essa é a quarta vez que deputados e senadores se reúnem para analisar a LDO de 2020. Os parlamentares também devem analisar na sessão conjunta 15 vetos presidenciais. Os principais são os pontos da Lei de Abuso de Autoridade e a gratuidade para bagagem em aviões, bagagem de até 23 quilos. O Banco Central divulgou a ata da última reunião em que foi reduzida a taxa básica de juros, a Selic, que agora é de 5,5% ao ano. O Copom, Comitê de Política Monetária, estima que o PIB brasileiro deve apresentar um ligeiro crescimento no terceiro trimestre. O Banco Central também projetou inflação abaixo da meta para 2019 e 2020 e indicou novo corte nos juros básicos da economia. A meta de inflação é de 4%, podendo variar de 2,5% até 5,5%. A sabatina de Antônio Augusto Brandão de Aras, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República, está marcada para amanhã, às 9 da manhã, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Caso a indicação do subprocurador seja aprovada, seguirá para análise em plenário. Augusto Aras percorreu os gabinetes dos senadores nos últimos dias em busca de apoio. Nesta semana, ele se dedicou exclusivamente à preparação para a sabatina. Ele priorizou temas polêmicos, como a Operação Lava Jato e a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, selecionada a partir de votação promovida pela entidade. Aras foi criticado por membros do Ministério Público Federal porque, entre outros motivos, não está na lista tríplice, uma tradição da corporação. A lista foi enviada ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele não tem a obrigação de escolher um dos 3 integrantes. Os rumores são de que, se for aprovado, Aras vai rever medidas adotadas pela sua antecessora, Raquel Dodge. Antes de deixar o cargo, a ex-procuradora-geral contestou, por exemplo, decretos do governo Bolsonaro que facilitam o porte de armas e iniciativas de vigilância e censura de professores em sala de aula. A gestão do procurador-geral tem duração de 2 anos, sendo permitida a recondução. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais superou a marca de R$1 trilhão neste ano. Entre janeiro e agosto, a receita do governo aumentou pouco mais de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Este foi o melhor resultado desde 2014. Os dados são da Receita Federal. As relações comerciais entre China e Estados Unidos e o adiamento da votação da Previdência no Senado fizeram o dólar fechar praticamente estável. A moeda norte-americana caiu 0,05%, vendida a R$ 4,16. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,7%. A construção civil deu sinais de recuperação e avançou 0,8 pontos em agosto, no indicador Sondagem Indústria da Construção. Com o resultado, o índice da evolução da construção civil registrou 49,2 pontos. Apesar do número ser positivo, ainda está abaixo dos 50 pontos, o que significa que o setor ainda pode encolher. O índice de evolução do número de empregados subiu 0,6 em comparação a julho e atingiu 49,9 pontos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mesmo com os sinais de recuperação do setor, o empresário ainda está com um pé atrás em relação a investimento. A CNI afirmou que há sinais de otimismo em um futuro próximo. Os indicativos da recuperação gradual do setor estão na sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria. O objetivo do levantamento é medir a opinião empresarial. E você vai ver a seguir: Supremo Tribunal do Reino Unido derruba a decisão de primeiro-ministro e o parlamento deve retomar os trabalhos amanhã. Os detalhes em instantes. Até já.
A Suprema Corte do Reino Unido anunciou que a decisão do premier Boris Johnson de suspender o parlamento é ilegal. O primeiro-ministro tinha decidido paralisar as atividades por 5 semanas, até poucos dias antes da data prevista para a saída britânica da União Europeia. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Os 11 juízes consideraram de forma unânime que a solicitação de suspensão do parlamento foi ilegal, nula e sem efeito. O mais alto tribunal da Escócia também já tinha condenado a suspensão. As duas câmaras estavam com os trabalhos paralisados desde o dia 10 de setembro. Johnson havia justificado o recesso para preparar o programa de governo, uma prática que dura em média 10 dias. Sobre a decisão da Suprema Corte, ele disse que respeita, mas não concorda. Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas após um forte terremoto no Paquistão. O tremor causou a abertura de rachaduras do tamanho de um carro nas estradas do país. O epicentro do tremor foi 22 quilômetros ao norte da cidade de Jhelum, ao longo da fronteira entre a província de Punjab e a Caxemira paquistanesa. A Caxemira, controlada pelo Paquistão, já havia sido afetada em 2005 por um terremoto que deixou 73 mil mortos e 3,5 milhões de deslocados. Os países que formam o Pacto de Defesa Interamericano decidiram ativar o tratado com o objetivo de atuar coletivamente na crise da Venezuela. A resolução foi aprovada por 16 votos. Apenas o Uruguai votou contra, enquanto Trindade e Tobago se absteve e Cuba não compareceu. O objetivo é identificar entidades do regime de Nicolás Maduro envolvidas em redes criminosas. O pacto é também um mecanismo de pressão econômica e diplomática para impor sanções que os Estados Unidos desejam aplicar contra a Venezuela. A chefe do executivo de Hong Kong propôs um diálogo e mais de 20 mil pessoas se inscreveram para participar. Carrie Lam disse que o encontro é uma forma das pessoas manifestarem suas opiniões. Apenas 150 serão escolhidas aleatoriamente para uma sessão de 2 horas com ela. Hong Kong enfrenta protestos pró-democracia há mais de 3 meses. 8 bebês morreram em um incêndio numa maternidade no centro-oeste da Argélia. Os bombeiros e os serviços da Defesa Civil conseguiram salvar 11 crianças, 107 mulheres e 28 funcionários do centro médico. A mesma maternidade foi devastada em 2018 por um incêndio que provocou danos materiais, mas não deixou vítimas. Raza Al-Mansuri tem 35 anos e acaba de entrar para a história. Vai ser o primeiro astronauta dos Emirados Árabes a pisar na Estação Espacial Internacional. A missão vai durar 8 dias. Ele e mais 2 astronautas vão se unir a uma tripulação a bordo da estação. Mansuri disse que recebeu o apoio de muitas partes do mundo antes da sonhada missão. O desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Federal. Darlan é investigado no inquérito que apura a venda de sentenças no Fórum da capital. De acordo com as denúncias, o desembargador usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e, com isso, liberar os presos. Em pelo menos 2 casos, detentos teriam sido beneficiados por decisões de Darlan. Em um deles, um delator contou à justiça que ouviu um preso dizer que pagou R$50 mil a um intermediário do magistrado. A negociação teria sido feita em favor de Ricardo Abud, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Resende. Abud foi preso em 2015, acusado de praticar irregularidades na Câmara de Vereadores de Niterói. No segundo caso, o preso Samir Jorge João Davi teve prisão decretada em junho de 2016 por tentativa de latrocínio. Os 2 pedidos de habeas corpus teriam sido direcionados pelo advogado Hugo Santana Onofre, especialmente para o plantão de Ciro Darlan. Samir foi solto, mas em outubro ele teve a prisão restabelecida pelo desembargador relator Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes. Na época, o desembargador afirmou que o sigilo bancário estava aberto
e não teria nada a temer em relação ao patrimônio. 7 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça em endereços ligados ao magistrado. Na casa dele, na Gávea, no gabinete, no escritório na Barra e em Resende, no sul fluminense. Além dos inquéritos no STJ, Darlan também é alvo de uma representação na presidência do Tribunal de Justiça, assinada pelos outros 4 desembargadores. Há 20 dias, o desembargador Ciro Darlan também concedeu habeas corpus e determinou a soltura do casal Antony e Rosinha Garotinho. No Rio Grande do Sul, foram apreendidos mais de 6 mil celulares em presídios. Durante as buscas, os agentes encontraram também um roteador, aparelho usado para distribuir o sinal da internet. Mais de 30 drones foram derrubados enquanto tentavam levar equipamentos para dentro das penitenciárias. A ação foi planejada depois que um agente de segurança foi preso com 34 telefones. O estado do Ceará entrou no 5º dia de ataques. O governo do estado disse que ao menos 30 pessoas foram presas por envolvimento nas ações. A onda de violência começou na última sexta-feira. Embora a Secretaria de Segurança Pública não confirme, a motivação dos ataques seria a descoberta de um plano de resgate a um grupo de presos e o isolamento de outros. Uma fonte da secretaria atribuiu a autoria das ações a uma organização criminosa que está enfraquecida e sem a adesão de outros grupos criminosos. Os alvos dos ataques são prédios públicos, ônibus, carros e caminhões em toda a região metropolitana de Fortaleza. O número de veículos do transporte público foi reduzido e os ônibus que deixaram a garagem foram escoltados pela Polícia Militar para garantir a segurança dos motoristas, cobradores e passageiros. Policiais militares de férias foram convocados para retornar às atividades a fim de reforçar o policiamento ostensivo. O Ministério da Justiça ofereceu vagas no sistema penitenciário federal e o Ceará vai transferir 257 presos. O governador disse que avalia em conjunto com o ministro da Justiça o envio de tropas federais ao estado. Os trabalhadores da fábrica matriz da Embraer em São José dos Campos, interior de São Paulo, entraram em greve. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a categoria pede um aumento real de salário. A Embraer nega que a paralisação atinja a produção e afirma que as áreas produtivas e administrativas da empresa estão com 80% dos funcionários trabalhando. Os moradores do Brasil inteiro estão sendo convocados para a prática de atividade física. O objetivo da Semana Move, que vai até domingo, com a participação de várias organizações, escolas e clubes, é mostrar a importância dos exercícios físicos para a saúde. A dona Rosária tem 68 anos e esbanja saúde e disposição. Para mim, ficar parada é problema. Sou um pouco exagerada. Você pratica que tipo de atividade física? Tudo que aparece. Condicionamento, aeróbica, todo quanto é exercício é comigo mesmo. Para o Aloísio, a atividade física faz parte da rotina do aposentado de 66 anos. Tenho 66 anos e estou aqui todos os dias. Mas a minha turma aqui é muito legal, muito bom. Faz tempo que você começou a praticar atividade? Faz uns 3 anos, mais ou menos. E de lá para cá nunca mais parou? Nunca mais, todos os dias. Pode ver o caderninho lá, tudo dotadinho. Por muito tempo, a Maria José foi sedentária e isso trouxe muitos prejuízos à saúde. Foi só quando ela começou a fazer exercícios físicos que conseguiu controlar a pressão alta e a diabetes. Eu tive que correr atrás, claro. 10 anos agora fazendo atividade. Como é que está a saúde hoje? Ótima, graças a Deus, tudo controlado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% das pessoas no mundo inteiro são sedentárias. Aqui no Brasil, quase a metade da população não tem o hábito de praticar atividade física. E não é uma questão de estética, e sim de saúde, porque a falta de exercício está totalmente atrelada a várias doenças. E não precisa passar horas na academia. Apenas 30 minutinhos por dia já fazem toda a diferença. O sedentarismo é um problema de saúde pública. 46% da população brasileira é considerada sedentária. E estima-se que o sedentarismo esteja relacionado com quase 14% das mortes no país.
Estatísticas ainda apontam que a falta de atividade física é responsável por 54% do risco de morte por infarto, 50% por derrame cerebral e 37% por câncer. Muitos não percebem, enquanto não fazem, o quanto isso é bom para o dia a dia dela, o quanto ela vai dormir melhor, respirar melhor, melhora a postura, melhora a vontade de cumprir a rotina do dia a dia. Os benefícios são enormes, sim. Pequenas mudanças no nosso dia a dia podem reverter esse quadro. Para essa psicóloga esportiva, iniciar de forma leve e aumentar a intensidade aos poucos pode trazer mais qualidade de vida em muito pouco tempo. Pode caminhar nos seus deslocamentos, pode utilizar mais escada e menos escada rolante ou menos automóvel, pode espreguiçar de manhã cedo, pode respirar fundo e aproveitar enquanto toma o café da manhã ou enquanto faz uma refeição. O que eu quero dizer com isso é, percebe o seu corpo em todas as atividades, esse já é uma primeira informação para você se aproximar de mais atividade e menos sedentarismo. E para incentivar a prática de exercícios, durante toda essa semana, acontece nas unidades do SESC do Estado de São Paulo a Semana Move. Até o próximo domingo, várias atividades esportivas serão realizadas de graça, para que todos experimentem e conheçam várias modalidades. É para se exercitar e espantar de vez o sedentarismo. A ideia é incentivar a prática do esporte, da atividade física, para as diferentes idades, enfim, para a população em geral. E agora uma última notícia. A pedido dos democratas, a Câmara dos Estados Unidos anunciou a abertura de um processo formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. A acusação é de que ele teria pressionado a Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, um possível adversário nas eleições do ano que vem. O início do processo permite aos deputados investigarem Trump, mas não significa que ele terá que deixar o cargo. Cabe à Câmara aceitar ou não o processo por maioria simples, o equivalente a 218 deputados, caso todos os 435 estejam presentes. E a gente encerra essa edição com as imagens de um jardim nada convencional que fica nas Filipinas. É um jardim de tulipas feitas com 30 mil garrafas plásticas. Elas foram coletadas em vilarejos no sul do país, cortadas em forma de flores e pintadas. Sem dúvida, uma forma criativa de enfeitar o local e não poluir o ambiente com o descarte de plásticos na natureza. Uma boa noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá!